E sempre que a gente está conversando, eu e a Nete conversando, né? Porque ela é uma grande conselheira, ela é uma grande conselheira. E ali no carro eu digo às vezes para ela: ô Anete, por que você não fala isso no púlpito? Vai lá pro púlpito e fala. Não, é só para você isso aqui. As lindas palavras, as maiores pregações que eu tenho ouvido na minha vida é dentro do meu carro. E que Deus usa a minha esposa Anete. E sempre ela tem essa palavra. Deus está no controle, Deus está no controle, vai com calma, Deus está no controle. Oh, meu Deus, meu Senhor da glória, abençoa todos que estão me ouvindo agora, que eles possam compreender esta palavra. Davi não chegou ao reino por chegar. Quando ele se aproximou, veja só, diz o texto, no capítulo, verso 22, então Saul enviou um mensageiro a 17 e disse: deixa Davi comigo, pois achou graça diante de mim. Isso no 16, presta atenção agora. Lá no 17, quando Davi se apresenta, sendo ele o mais moço, diz o texto que ele ia e voltava, verso 15, ia e voltava de Saul e apacentava as ovelhas de seu pai. Ele ia e voltava. Ele pagiava e dizia: eu tô com saudade das minhas ovelhas, tenho que ir lá para minhas ovelhas. Oh, glória a Deus! Bendito seja Deus! Glorifica o nome do Senhor comigo! Sinta que eu estou sentindo também! Glorifica a Deus! Honra ao Senhor com as tuas honras! Bendito seja o nome do Senhor. E aqui diz o texto, presta atenção aqui, ó. Aí, o filisteu, no capítulo 17, verso 16, vinha pela manhã e pela tarde, e apresentou-se assim por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: peço-te que tomes para teus irmãos 22 litros deste grão tostado. Na sua Bíblia tem efa, já coloquei aqui o significado. 22 litros de grão tostados. 10 pães. Leva-os rapidamente a teus irmãos no acampamento. Leva também esses 10 queijos ao capitão de 1000. Procurarás saber se os teus irmãos estão bem, e tomarás deles alguma recordação, um penhor. E Saul e eles, todos os homens de Israel, estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou na manhã seguinte, deixando as ovelhas, cuidado de um guarda. Ele não deixou as ovelhas abandonadas, deixou sempre lugar. Ali tinha um guarda de confiança. E foi com a sua carga, e levou a carga de bênção, sementes, semeadura, aleluia! Assim como Jessé lhe ordenara, e chegou a barricada dos carros no momento em que o exército saía em ordem de batalha, gritando, clamando a peleja. Verso 22, e Davi deixou o que trazia nas mãos o guarda dos equipamentos e correu ao esquadrão e perguntou a seus irmãos se estavam bem. E enquanto conversava com eles, eis que aquele guerreiro de Gate, quer dizer Lagar, cujo nome era Golias, quer dizer esplendor, subiu dos esquadrões dos filisteus e disse as mesmas palavras, e foram ouvidas por Davi. E todos os homens de Israel, quando viam aquele homem, fugiam diante dele. Tinham um grande temor. Entre eles estavam os seus 3 irmãos, e o seu irmão, o mais forte, o que tinha mais aparência, né? Que eram covardes, porque todos ali eram covardes, ali, incluindo o rei. Que coisa incrível. Aí Davi disse, e diziam, verso 25, diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu, que sobe para desonrar Israel? Será que o homem que o feri, diz o texto, o rei enriquecerá com grandes riquezas e dará sua filha, e fará com que a casa de seu pai seja isenta de impostos. Israel, que coisa impressionante. Por isso Jesus, quando Jesus veio, ele era filho de Davi, e Pedro foi lá: o cobrador de impostos está aí na porta. E Jesus perguntou para eles: de quem cobram os homens? Né? Pedro nem estava prestando atenção que ele era filho de Davi. Pedro não lia a Bíblia. E como Pedro não era que nem brasileiro, não gostava de ler, Pedro. Todo brasileiro, maioria absoluta,
né, dos brasileiros, né? Como eu disse para vocês, 16 mil pessoas ouvem essa classe. Só 93 leem a mesma classe escrita, para você ter uma ideia. Então, olha só a diferença. Então, 260, 250 milhões de brasileiros. Né? Por isso que os políticos fazem o que querem com os brasileiros, que eles não leem, eles não se informam, não têm conhecimento. Gente de bar, gente de cachaça, gente de bar, gente de frente de igreja, gente de fundo de igreja, né? Gente de banheiro de igreja. É isso. Pode ficar com raiva de mim, eu fico até feliz se você ficar, porque você vai, pelo menos, ter um sentimento aí no coração, fazer alguma coisa. Versículo 28 diz assim: então Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu que Davi falava com aqueles homens e irou-se contra Davi e disse: para que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas suas poucas ovelhas no deserto? Pode ver que lá no deserto, onde ele morava num lugar deserto. Texto, né? Ofendeu seu irmão, mas a maior ofensa era ele, que está sendo chamado de marica, né? pelos seus inimigos. Não tem homem aqui, rapaz! E ele estava no meio, e agora ele está desaforando seu próprio irmão que está ali, trazer comida para ele. A pessoa que estava ali diante dele, né? Era mais guerreiro que ele, porque ele tinha certificados. Né? Eu quero mostrar aqui para vocês agora, nesta manhã, Monique Rocha, né? Ana Caroline, Fábio Carvalho, Muniz, Maximiano, adorador, né? Silvano Oliveira, todos vocês que estão aí, importantíssimos, fiquem quietinhos aí, escute a palavra, né? Muito bem. Pastor Nelson, qual é a revelação? Eu vou mostrar para vocês a revelação. Aqui Deus nunca vai chamar você se você não se prepara. Paz de armas, marmiteiro, enfim. Vocês estão entendendo a mensagem? Aí diz o texto, verso 34, testemunho de Davi. Estou lendo a Bíblia versão de Nelson. Você precisa ter uma dessa. meujesus.com.br, entra aí. Verso 34, chega na tua casa, na tua porta, manda deixar lá na porta da tua casa. Verso 34, e disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Ele não dizia as minhas ovelhas, né? As ovelhas que se apacentam são de Cristo. As ovelhas são do Senhor Jesus, não são tuas. Não são sua propriedade. Por isso que Deus manda essa pandemia, para mostrar a todos os pastores que as ovelhas pertencem a Ele. Deus tirou das grandes igrejas, das grandes celebridades, dos grandes ministérios. Tirou sim senhor, tirou, camarada. Para dizer: eu sou o dono das ovelhas, rapaz. Tu és um pastor que eu chamei, que eu ungi para pastoreá-la, mas tu não és dono delas. E agora os pastores estão em tribulação no mundo inteiro. Todos eles, os grandes, os pequenos, os médios, todos estão em tribulação. Né? Alguns perderam já seus membros, porque eles não voltam mais. Não voltam mais. A maioria delas não voltam mais. Então, só a misericórdia de Deus para fazer. Então, ore ao Senhor, seja pastor: Senhor, as ovelhas são tuas. Devolve as ovelhas para o aprisco, Senhor, que agora eu vou pastoreá-las como tuas ovelhas, como Davi disse. Disse Davi: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E quando vinha um leão, um urso, isso aí não quer dizer que e veio um urso e veio um leão, não está escrito assim. Quando vinha, isso é que sempre vinha. Quando sempre vinha, diz o texto, um leão ou um urso, e tomava algum cordeirinho do rebanho, porque eles tomam cordeirinho, eles são covardes. Diz o texto: eu saía após ele e o feria. Então livrava o cordeirinho da sua boca. Este homem agora, este Golias agora para Davi, não é um Golias. Este homem agora para Davi é um urso, é um leão. Por quê? Porque ele teve experiência. Deus não vai usar você para derrubar o Golias da noite para o dia, como uma pessoa que aparece, como um cometa que aparece e amanhã não está mais.
Não, Senhor. Tem que ter história. Tem que ter história, meu amigo. Você tem que ir para a escola dominical, sentar lá, colocar o bumbum na cadeira, meu amigo. Tem que entrar lá, tem que estudar, tem que ler a Bíblia.